Beleza. Beleza. Então a partir de agora tá gravando. E depois que a gente terminar, Rafael, eu vou subir esse link pro YouTube e eu compartilho com vocês privado, entendeu? Aí só quem Tá bom, tiver o acesso consegue acessar o vídeo. tá bom. Bom, na semana passada, algumas coisas faltaram por causa do tempo que a gente, né, era para ter uma hora praticamente a mais e a gente acabou não tendo lá presencialmente. Por isso que eu resolvi então a gente ter esse extra para a gente trazer essas soluções, né? E Aham. aí, aqui a gente está trabalhando o quê? Alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar aqui é a questão de algumas funções que são importantes e muita gente tem dificuldade às vezes em fazer, que é, por exemplo, um PROC-V. Muita gente tem dificuldade em fazer um PROC-V, em entender o PROC-V. A gente vai também falar um pouquinho sobre aquela questão dos intervalos nomeados, que a gente estava fazendo lá já, né? Vai estar recapitulando isso. E também a gente vai entrar na tabela dinâmica para a gente ter uma visão do todo baseado nisso. Então, a planilha de faturamento aqui que a gente está utilizando, que está no Drive, né? Estou falando isso até para o pessoal que vai ficar gravado, tá, Rafael? Uhum, tranquilo. Pode seguir o que você tem que seguir, tá Essa tranquilo. planilha, ela traz para a gente algumas atividades que a gente vai estar fazendo, ok? Então, quais são as primeiras atividades que a gente tem aqui? A gente tem que preencher esses campos na base, né, que a gente tem aqui uma planilha chamada faturamento, onde eu não tenho o nome do beneficiário, eu não tenho nenhuma dessas informações aqui. Se Ah, você quiser atender o telefone, pode atender. peraí. Alô? Oi. Bom. Então, como eu estava falando, lá na planilha de faturamento, a gente não tem essas informações aqui. E a gente vai precisar delas para fazer a análise, as análises que estão embaixo, tá vendo? Ó? Essas tabelas dinâmicas que a gente vai trabalhar embaixo. Uhum. A maioria dessas informações, né, está na planilha de cadastro, que a gente já tem aqui também no Drive, né? Então a gente tem Sim. essas informações. Aí o que, que a gente faz? Quando a gente pega alguma planilha que a gente tem que fazer uma análise dela, primeiramente a gente olha para a estrutura dela, né? Para ver se a gente tem uma estrutura ali já bem feita, se tem algum dado que não está tratado, né? Por exemplo, eu poderia ter aqui datas que tivessem no formato de texto, por exemplo. Aí eu teria que fazer o ajuste primeiro nessa base de dados, para depois eu fazer esse tipo de PROC-V, entendeu? Para trazer essas informações de lá. Aí, para eu fazer de uma forma simples aqui, o que, que eu faço? Eu vou selecionar esse intervalo, onde tem os dados que eu tenho que preencher lá, vou Hum. copiar, né? Cliquei com o botão direito, copiar, selecionei. Uhum. E aí eu venho aqui na planilha, sempre, isso é uma boa prática, nunca a gente insere dados no meio de uma base de dados. Por quê? Imagina Você você não sabe que o que tá nela, né? porque o que, que acontece? Imagina você que você pegou isso daqui num banco de dados, né? Num sistema que gerou para você, ou então você baixou da internet alguma informação, ele já tem esse formato. Ó, a Ariane está entrando aí. Bom dia, Ariane, seja bem-vinda. Deve ser que tá sem microfone, porque tá no Tá, trabalho. tem problema não. Então, aí vai acompanhando aí, viu, Ariane? Qualquer coisa você digita no chat que a gente vai lendo aqui, vai acompanhando você aí. E aí, então, Rafael, a gente às vezes vai ter essa base de dados, ela já tem uma estrutura. O que, que acontece? Se Uhum. eu venho aqui e insiro uma coluna aqui no meio, eu vou atrapalhar essa estrutura, porque na hora que eu quiser atualizar isso, que eu quiser copiar lá a base de dados nova e colocar aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu inseri coluna no meio. Então, uma boa prática é Uhum. você sempre inserir as colunas adicionais sempre ao final, ok? Então, sempre vai Uhum. ser ao final. E como eu Você clico. falou até que você coloca uma barra colorida só pra. Exatamente. Igual aqui, por exemplo, ó, eu copiei aqui, né? Eu dei um Ctrl C e eu venho aqui, ó, na última coluna aqui, na primeira linha, que vai ser o cabeçalho, clico com o botão direito, vou em colar especial e seleciono aqui, ó, transpor, a opção de transpor e colar somente valores. O que, que eu vou fazer
isso aqui vai fazer? Você viu que a lista, ela lá está na vertical, ela está em Você pé. falou valores aonde? Deixa eu ver aqui. Ó, vou voltar aqui de novo. Eu Não, cliquei. é porque eu sei colar valores, mas você tá colando aonde? Então, aqui na planilha Eu colo quantos faturamento, valores? na Ah, última coluna, ou na primeira coluna em branco, eu clico com o botão direito lá na primeira linha, vou em colar ah, especial. Aí tá. Eu aparece para coloco. colar especial, abre essa janelinha para mim. Um atalho para poder abrir isso é Ctrl Alt V. O Ctrl Alt V também ele abre, tá vendo? Uhum. Ou a gente vem aqui nessa setinha aqui no colar e tem a opção colar especial no final. Nós temos esses três caminhos aí para poder chegar no colar especial. Eu quero colar somente valores, porque a formatação lá é diferente, e quero transpor os dados. O que o transpor faz? Se os dados estiverem na vertical, ele vai colar na horizontal. Se os dados estivessem, né, os dados originais estivessem na horizontal, ele iria colar na vertical. Entendeu? Ele faz Mas se exatamente isso. transpõe como? Oi? Ah, tá aqui, né? Transpor. Isso. Aí eu cliquei, tá vendo que ele trouxe aquelas informações que eu selecionei aqui, ó, nome, idade, faixa, até região, e ele trouxe no mesmo formato que eu queria. A Trans... Ariane não tá conseguindo ouvir, viu? Só pra você saber aí. Ah, ixi, como é que nós vamos fazer, hein? Só pra você saber. Deixa eu fazer o seguinte, vou criar um recurso técnico aqui, ó. Eu vou ligar para ela Hum, hum, e aí eu deixo o meu telefone aqui. Deixa eu só ligar para ela. Vou dar pausa aqui na gravação. beleza. Ok? Então, o que a gente fez? A gente colou essa base transpondo, tá vendo? Então eu trouxe aqui na orientação igual estava o cabeçalho, que é horizontal. Como eu disse que eu sempre marco, né? Eu vou colocar uma cor qualquer. Eu coloco uma cor diferente, pode ser um amarelo, pode ser um azul. Aí é de acordo com o gosto, tá? Mas é só para identificar que essas colunas que eu vou trabalhar aqui, elas foram manualmente inseridas, tá? Aham. Não são originais da base de dados. Isso é importante a gente colocar, porque não é só eu que vou trabalhar com essa base de dados. Pode ser que uma outra pessoa vai precisar de mexer nessa mesma base de dados e aí ela não sabe, né? Então é uma forma que eu tenho de identificar para a pessoa. Tem pessoas que selecionam a coluna inteira e coloram a coluna inteira, tá? Eu não, Nossa, mas fica horrível de ver. aí eu não acho ser uma boa prática. Eu acho que só de Eu você só uso cortar. identificar que a primeira linha tá com uma cor diferente, você pode talvez colocar numa planilha à parte, dizendo, olha, a linha, né, colunas em amarelo foram inseridas ou coisa assim, né? Você pode escrever. Eu acho que tudo é válido, porque a gente não pode pensar que só a gente vai mexer, que outra pessoa pode A mexer. planilha tem que falar por si só. Exatamente. Então aqui, ó, como o filtro já estava aplicado e ele não expande sozinho, né? Porque isso daqui não estava em formato de tabela. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, retiro o E pede o filtro filtro. e coloco o filtro. Olha só que coisa interessante, ó. Coloco o filtro de novo. Você viu que eu selecionei só uma célula e ele aplicou o filtro no intervalo todo? Hum, A ideia do filtro é o seguinte: toda vez que você tiver uma linha, né, que o Excel ele identifica meio que aquele é o cabeçalho. O único cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, que se, por exemplo, eu tivesse aqui linhas acima com algum tipo de dado, ele poderia ter hum, aplicado o filtro, ao invés de aplicar o filtro aqui, ele poderia ter aplicado o filtro em outra linha. Aí eu teria que selecionar a linha que eu quero, entendeu? Mas se eu uhum, tenho apenas uma linha de cabeçalho e eu não tenho mais nada para cima, eu posso simplesmente selecionar uma célula qualquer do intervalo. Ó, eu vou tirar de novo. Eu vou selecionar uma célula qualquer do intervalo e aplicar o filtro. Ele já vem aqui e aplica o filtro em todo o intervalo. Tá? aham. Isso daí, desde a versão 2010 já faz isso. Na versão 2007 Só para que tem um nós, problema aqui, que é o seguinte. hum, É, pode falar. eu saltei uma linha, eu saltei uma coluna.
Você saltou uma tá? coluna aqui. Isso, saltei uma coluna. Sim, E quando eu fui colocar o filtro, só tá dando pra colocar uma e tirar a outra. É por causa disso? é isso aí. Porque o que, que acontece? Quando você deixa uma coluna em branco, é como se você estivesse dizendo, olha, eu tenho duas bases diferentes, né? Mas por que que não filtrar as duas? Tipo assim, quando eu clico em uma, Sim, a outra já estava filtrada, né? Essa primeira aí sem colorir estava filtrada. sim. Aí, na É, verdade, mas, quando você clicou, ó, vou fazer exatamente o que você fez aí para você entender o que a gente não deve fazer, né? Aqui já estava filtrado, não é isso? Eu já tinha esse filtro aqui, não é isso? aham, Aí, quando eu venho aqui e eu quero aplicar um outro filtro, você está vendo que a opção de filtro já está selecionada? eu vi, estava selecionado aqui Então, também. o que, que acontece? O Excel, você só consegue aplicar mais de um filtro quando você tiver os intervalos formatados como tabela. Entendeu? Ah, tá. Se eu tiver intervalos normais, igual aqui são intervalos normais, sem ser formatado como tabela, eu não consigo aplicar mais de um filtro. Tá? É porque o filtro morre na tabela, né? Exata, é E aí porque o depois passa pro filtro, outro. exatamente, o filtro ele vai estar vinculado a este intervalo, né, até lá no final. Ele entende Não que a tabela. isso daqui ele entende que isso daqui seria mais ou menos uma tabela, né? Isso Entendi. daqui seria alguma outra coisa além daquilo. Só isso que ele entende. Então, por isso que quando a gente vai inserir, a gente insere exatamente na primeira linha, na primeira coluna em branco. Igual eu fiz, Entendi. tá? Senão tem que formatar a tabela. Se não, exatamente. E outra coisa, não faz sentido, porque esses dados que eu estou colocando aqui, eu estou incorporando eles a essa base de dados. Você entendeu? Eles vão Aham. fazer, a partir do momento que eu colocá-los aqui, eles vão fazer parte daqui, né? Não vai ser uma coluna, não vai ser uma tabela à parte, vai ser uma parte da tabela que eu estou trazendo para cá, tá? Uhum. Então, voltando aqui o filtro, apliquei o filtro. Para poder ficar visualmente aqui, ó, eu posso selecionar a primeira linha. Eu vou aqui, ó, vou centralizar, vou colocar alinhado ao meio e centralizado e vou quebrar para ele poder ficar aparecendo para mim, tá vendo? Então eu Uhum. selecionei a primeira linha e fiz todo esse processo. Aí eu tenho que entender o seguinte, o nome do beneficiário. Eu preciso trazer para cá o nome, quais as informações do beneficiário que eu tenho que trazer? Nome, idade, faixa etária e sexo. São quatro Uhum. informações que eu tenho que trazer do beneficiário para cá. O que, que eu tenho aqui nesta tabelinha aqui que me indica quem é o beneficiário? É o nome do cara. A matrícula, tá vendo aqui? Assim, sim, Essa foi a matrícula que eu matrícula. marquei de, né, eu estou colocando aqui numa cor diferente só para a gente poder identificar. Então, isso daqui é relacionado ao beneficiário. A gente vai Aham. então na base de cadastro e vai olhar para a matrícula. Aqui, a matrícula se chama ID. Eu vou abrir as duas planilhas, tá? Eu vou perder Tá, sua, tudo bem. como é que fala? Sua Meu imagem e o que você tá compartilhamento. fazendo aí. Ok. É, Eu dividi ao peraí. meio aqui também para vocês entenderem. Então, a matrícula é uma informação que eu tenho na base de dados de Hum, cadastro, onde eu tenho lá a planilha beneficiários, eu tenho o nome completo, o ID dele, o sexo, a data de nascimento e a faixa etária está em branco. Tá vendo aí que a faixa etária não está em branco? Só que você baixou a Cadastro Zoom, né? A Cadastro Zoom ela está preenchida já aqui, não tá? deixa eu ver aqui, tá Tanto tudo a faixa, preenchido. tá tudo preenchido, pois é. Porque o que, que eu fiz aí? Vou tirar aqui então o pessoal da faixa. Isso. A faixa etária aí, o que, que a Aí gente deu faz? ND, viu? Na faixa etária. Tudo bem. O que, que a gente faz aqui? Aqui, ó, para poder identificar a faixa etária, eu tenho que utilizar uma fórmula que me traga primeiro qual que é a idade desse beneficiário, né? Porque eu tenho aqui uma tabelinha ao lado, auxiliar, que tem as faixas etárias de 0 a 18, de 19 a 24, né? E assim por diante. Ah, Antes de eu identificar nessa tabela qual que é a faixa, eu tenho que descobrir qual que é a idade de cada um dos beneficiários. Para eu descobrir essa idade, eu vou usar uma função que é a função data diff.
que eu até falei dela um pouquinho lá com vocês lá, a DataDiff, né? Que é uma função que já é do Excel, mas que ela não aparece aí com a sintaxe igual as outras aparecem, né? Mas a sintaxe dela é bem simples, que é a data inicial, que no caso aqui vai ser a data de nascimento, a data final é a segunda, então ponto e vírgula. Eu coloquei então data diff, abri parênteses, coloquei a data de nascimento, selecionei o intervalo D2, ponto e vírgula, e aí para identificar a data mais atual eu vou colocar a função hoje, abri e fechei parênteses. Então eu estou trazendo a diferença entre a primeira data e a data de hoje, né? Aí eu coloco ponto e vírgula em qual formato que eu quero trazer. O formato que eu quero trazer é em anos. Então eu vou utilizar Y de years em inglês. Fechei o parênteses e dei Enter. Ele vai trazer para mim a idade do beneficiário. Ok? A idade do primeiro beneficiário é 52, 71 e por aí vai. Beleza. Esse é uma parte da fórmula. Só que eu preciso trazer a faixa etária e não a idade, certo? Agora, uma coisa interessante é, lá na nossa planilha de faturamento, lá eu preciso levar a idade, olha lá para você ver. Então, eu posso aproveitar essa informação que eu já coloquei aqui e eu vou inserir então uma coluna no cadastro. Aí eu vou inserir sempre ao final, né? Porque eu não quero colocar diferente, ó. Então na coluna F eu vou colocar idade lá na planilha de cadastro, ok? Vou copiar a formatação aqui. E aí esta fórmula que eu coloquei na célula E2, eu vou dar um clique duplo, seleciono ela inteira, posso dar um Ctrl C, eu saio dela, clico e aí eu dou. Repete, por favor. Olha, eu dei um clique duplo dentro da É porque eu não E2. vi. Tá. Eu dei um clique duplo dentro da célula E2 no planilha de cadastro de beneficiários. Selecionei todo o intervalo, tá vendo? Selecionei tudo que eu coloquei lá dentro. Ctrl C para eu poder copiar isso. Dei ESC, apertei a tecla ESC para poder sair. Clico na idade e dou Ctrl V. Então ele trouxe para cá a fórmula que eu tinha colocado do lado. Vou clicar do lado aqui na alça de preenchimento para poder preencher tudo e vou retirar as idades da faixa etária, tá bom? Porque eu quero, na verdade, a idade nessa coluna ao lado que eu inseri agora. Para poder selecionar todo o intervalo, igual eu fiz na faixa etária, eu vou na primeira informação, seguro a tecla Ctrl e Shift e põe a seta para baixo. Ele seleciona todo o intervalo, ok? Então, beleza. Aqui eu já tenho, então, a idade que eu vou precisar lá na outra base. Só que para eu ter a faixa etária é baseada na idade, não é? Sim. Uma sugestão que muita gente utilizaria aqui era o seguinte, ó. A pessoa talvez colocaria uma função se, né? Colocaria assim, ó, igual se essa idade for menor ou igual a 18, então a faixa etária é de 0 a 18 anos. Ponto e vírgula. Aí eu teria que colocar um outro se, né? Se o F12 for menor ou igual a 24 anos, então a faixa etária seria de 24 a 29. Você vai fazer até 59 anos ou mais. Isso é uma das opções que as pessoas fariam, não é verdade? Ficaria uma fórmula gigante, concorda comigo? Concordo. Então, a gente tem um recurso aqui que é muito mais simples, que é o PROC-V. Olha só. Eu até coloquei uma coluna aqui auxiliar que eu chamei de idade mínima, tá vendo? Então, o único trabalho que eu vou ter que ter aqui é colocar 0, que é a idade aqui, 19, 25. Só para não te atrapalhar aí, Sim. porque você está gravando, o seu vídeo está repicado, viu? Não sei se isso vai para gravação. Não, o vídeo está dividido, né?
A tela está Não, o dividida? seu vídeo está replicando. Você tá travando no vídeo. Só pra você saber. Ah, ok. Não, beleza. Mas a gravação ela é independente, então não vai ter problema o meu vídeo não, tá? Tá bom. Ela grava a própria tela aqui do meu computador, então é independente. Aí aqui Beleza. eu simplesmente coloquei as idades mínimas, tá vendo? 0, 19, 25, preenchi com as idades que estavam aqui. Eu pego esse intervalo, essa tabelinha aqui, e dou um nome para ela de faixa etária. Dei esse nome para esse intervalo, né? Para ficar mais fácil na hora de fazer o PROC-V. Eu venho aqui na faixa etária, então, e vou fazer assim, ó, igual PROC-V, a idade, que é a célula F2, ponto e vírgula. Em qual intervalo? No intervalo que eu acabei de criar, chamado faixa etária, ponto e vírgula. Eu quero trazer a faixa etária, que está na segunda coluna, não é isso? Então eu ponho o número 2. E aqui é que a gente tem a opção de ou colocar verdadeiro, escrever verdadeiro, ou a gente coloca o número 1, ou simplesmente a gente fecha parênteses e não coloca nada. Você viu que ele trouxe para mim exatamente a faixa etária? 52 anos, está entre 50 e 54 anos. Se eu replicar para baixo, você pode ver que as faixas etárias vieram exatamente iguais. Só pra te passar aqui, Sim, quando eu fui colocar o- o nome de faixa etária provavelmente já existe, no né? intervalo, Ele já existe. digite uma referência válida para onde você deseja ir ou nome válido para a seleção. Tá. Você colocou algum espaço no nome? Eu coloquei. Então é esse. Não pode, Não né? pode. Lembra que toda vez que eu vou citar um nome, eu coloquei inteiro, tá vendo? Ó, faixa etária, tudo junto? Verdade. Eu pod... Senão é só com. Ou com um underline. Senão é só com underline. Exatamente. Tá? Então, o que estava faltando aqui nessa base, para eu poder levar para outra, eu já tenho agora. Concorda? Aham. Beleza. Agora, um outro ponto que a gente tem que observar aqui, ó. Quando eu vou para a planilha de faturamento, a matrícula do beneficiário, Você pode voltar só para a fórmula do PROC-V rapidinho? posso, aqui, ó. A fórmula do PROC-V é essa aqui, ó, da faixa etária. PROC-V, a idade, que a gente acabou de descobrir com a função DataDiff, na Uhum. matriz faixa etária, que é aquela que a gente criou do lado, né? Com a idade mínima e a tabela de faixa. E no final eu coloquei a coluna 2, que é a O, coluna de... o número índice é 2, não é? Exatamente. E como o intervalo que eu quero, ele é verdadeiro, e a primeira opção que vem aqui para mim é verdadeiro, e esse procurar intervalo não é obrigatório, tá vendo que ele está entre colchetes? Então eu posso Ah, simplesmente... teve um erro meu aqui, por isso que não estava dando. Ah, O meu erro foi que eu só selecionei a o. faixa etária. Não, só selecionei a idade mínima. Entendi. Pois é, então, Pera aí. então você tem que selecionar todo o intervalo, idade e tabela faixa, para você renomear o intervalo, para você ajustar esse intervalo. Eu vou maximizar aqui para poder a tela ficar inteira e ficar mais fácil da pessoa entender. Para eu poder pegar esse nome, ah não, eu fiz errado, né, o intervalo de nome. Eu posso ir simplesmente, posso selecionar qualquer lugar, não preciso selecionar especificamente o local, vou em fórmulas, gerenciador de nomes. Aí vão aparecer para mim os nomes que eu já tenho criados. Como o único nome que eu tenho criado é faixa etária, aqui embaixo ele me diz qual que é o intervalo que ele se refere, tá vendo? Eu posso selecionar aqui, deletar e pegar o intervalo que eu quero. Tá vendo que eu selecionei o intervalo aqui que eu quero? E aperto nesse V verdinho e a partir de agora ele já voltou a ser correto. Talvez o que você fez aí, você só selecionou Deixa eu esse ver. intervalo, né? É só. Você selecionou também o nome? Não, eu selecionei só. Pode ser com o nome ou sem o nome, tá? Tanto faz.
Então o que Entendi. importa aqui é a gente buscar esse valor e trazer esse valor que está referenciado aqui, tá? Agora deu. Ok? Deixa eu fazer a forma de novo aqui. Tá. E aí, o único critério que este PROC-V, que a gente chama de PROC-V com verdadeiro, o único critério que você precisa observar é a sua base de dados, onde a sua matriz tabela, ela precisa estar em ordem crescente, tá? Poderia ser também nomes, e aí seria em ordem alfabética, crescente, tá bom? Então o único detalhe é esse. Se você olhar, quando você está digitando a fórmula do PROC-V, Você tem como parar de gravação um pouquinho? tem, Que alguém vou bateu dar no uma portão? pausa. Então, aqui o que, que Aham. acontece? A gente precisa da idade e da faixa etária. Né? Para ter a idade, a gente utilizou a função DataDiff, que eu já expliquei anteriormente, Uhum. e a função PROC-V com a busca aproximada, a gente traz a faixa etária. Né? Eu dei um nome para esse intervalo, que eu chamei de faixa etária, igual está aqui. E aí eu fiz um PROC-V Uhum. aqui, que eu coloquei igual PROC-V, vou fazer de novo. Selecionei a idade, que está aqui do lado, ponto e vírgula, na faixa etária, né? E qual que é o índice? A coluna 2, que é a coluna de faixas, e eu poderia colocar o intervalo verdadeiro, né, que traz aqui a informação, inclusive, correspondência aproximada, onde os valores da primeira coluna da matriz tabela devem ser classificados em ordem crescente. O único critério que a gente tem que observar é isso daqui, quando a gente utiliza o PROC-V com a opção verdadeiro. A gente pode digitar verdadeiro, pode digitar 1 ou pode simplesmente omitir essa informação. Né? Como eu disse na semana passada para vocês, omitir uma informação não quer dizer que ela não vai ser observada. Né? Sim. Mas como o verdadeiro é a primeira opção, e se eu omitir, ele vai olhar sempre para o verdadeiro primeiro. Então eu dei Enter. Esse é o cuidado que muita gente tem que ter quando faz a busca exata. Porque se você não colocar o zero no final, quando você está buscando uma busca exata, aí ele pode dar um ND. Né? Ou pode trazer uma informação equivocada, porque na verdade ele vai estar trazendo uma informação aproximada e não exata. Tá? Entendi. Aí um outro ponto que eu acho que é importante a gente olhar aqui é o seguinte. O ID aqui ele está em formato numérico. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, 4 dígitos. Não sei se vai ter mais dígitos, mas provavelmente pode ter. Tá vendo? Eu tenho alguns com 5 dígitos, alguns com 6 dígitos. Mas todo. Esse é uma boa daquela padronização que a Então, gente aí falou. aqui eu tenho todos em formato numérico. Isso é uma coisa interessante da gente olhar. Aqui é um formato numérico e não um formato de texto. Tá? Isso é importante porque quando a gente vai buscar fazer um PROC-V ou um índice com Corresp, que a gente vai utilizar agora há pouco aqui, a gente vai fazer qualquer função que busca um resultado, esse valor eles têm que ser correspondentes. Por exemplo, esse PROC-V aqui só deu certo porque aqui tem um número e aqui tem um número. Porque se, por exemplo, eu tivesse, ao invés de 35, se eu tivesse um texto escrito 35, poderia trazer um erro. Nesse caso aqui ele ainda trouxe certo, ó, tá vendo? Vamos ver aqui se ele trouxe tudo certo mesmo, né? Vamos aplicar um filtro aqui. Porque se fossem outras versões antigas, ele traria um erro de ND. Ele não trouxe, tá vendo? Na faixa etária, né? Desculpa. Ele trouxe todas as faixas. Então ele ignorou. Mas olha só, você pode ver que ele não trouxe a faixa de 35 a 39, tá vendo que ele não trouxe? Então, quem tem entre 35 e 39 vai estar na faixa de 30 a 34 aqui. Olha para você ver aqui, ó, se eu estou errado. Tá vendo? 38 anos, 39 anos. Por quê? Porque ele olhou o menor valor numérico é o 30 e o próximo valor numérico é o 40, tá vendo? Se esse número aqui não tiver como Sim. número, ele não vai entender que isso é um número, tá? Então ele tem que ter um número. Aí, ó, quando eu coloco 35, pode ver que o 38 aqui mudou para 35 a 39 anos, ok? Então, o que a gente vai fazer é, esse ID, ele precisa conversar com
esta matrícula, né? E aí a primeira coisa que a gente faz aqui é, vamos identificar aqui se existe um padrão, né? Se todos têm o mesmo número de dígitos, se todos são iguais. Aí eu utilizo aqui a função num igual num.charact. Tá vendo? É essa função aqui, ó. Ela tem apenas um critério que é qual é o valor que eu quero trazer. Então, aqui quando eu seleciono aqui, ele vai dizer para mim quantos caracteres tem nessa célula. Nessa ali tem 9. Vamos dar um clique duplo e vamos ver. A gente vê que já tem um padrão diferente, tá vendo? Aqui tem 9, aqui tem 10, tem algum ali com 8. Aí, ó. Então, eu preciso fazer com que estes números tenham o mesmo padrão que estes números, ok? Senão eu não consigo fazer um PROC-V, eu não consigo fazer uma pesquisa que vai trazer. Se eu fizer simplesmente um PROC-V ou um índice Corresp, ele vai trazer tudo como ND, porque ele não vai encontrar nenhum desses referências lá. Entendeu? Ficou claro aí, Rafael? Entendi. Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Não, peraí que eu tô só. Tá. Peraí que eu tô só vendo um negócio aqui. Ah, tá. Não, porque eu errei na fórmula aqui. Porque às vezes o Excel eu trouxe como data as coisas pra mim. Entendi. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir uma coluna aqui, certo? Vou inserir uma coluna, né? Aparece esse pincelzinho aqui, ó. Eu posso colocar aqui para formatar igual a coluna que está à direita. Cliquei aqui, ó. Você viu que o cabeçalho já ficou igual o que estava à direita? Sim. Aqui, o meu apareceu só 10. Todos 10. É porque você lembra que eu fiz a alteração? E como que você tira? Porque se eu tirar o zero Ele aqui, vira número. ele vira número. Então, olha só. Como que você Faz exatamente. Como que já converte? Como que já deixa de uma Então, vez? faz igual eu fiz aqui para você ver, ó. Tá, ou você pega essa célula e vem aqui e formata ela como texto. Aqui não aparece, aí você digita texto. Tá vendo? Você formata ela como texto. E aí você pode agora abrir e tirar o zero, que ele não vai ficar como. Tá vendo? Entendi. Já vi Viu, aqui. né? Então aqui, ó, eu tirei o zero. Tem uma outra também lá embaixo que eu mudei, ó, só para poder a gente fazer esse teste aqui, ó. A linha 80079. Faz o seguinte, Rafael, clica aqui dentro da caixa de nome e escreve B80079, igual tá ali, ó. Pronto. Aí, selecionou ela, né? Faz o mesmo processo, clica nela, coloca o formato de texto e tira dois zeros à esquerda, isso. Pronto, tirei. Então agora a sua base está igualzinha à minha, tá? Tá. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, criar uma matrícula ajustada aqui, né? Eu vou chamar ela de matrícula ajustada, que é onde eu vou fazer os meus PROC-Vs, as minhas buscas, né? Como é que eu faço? Se isso daqui fosse um número, eu ia simplesmente utilizar a função texto, que eu colocaria a função texto, colocaria qual que é o número e colocaria o formato que eu quero. Entre aspas duplas eu colocaria, por exemplo, 10 dígitos, né? 0000000000. E ele faria para mim. Só que aí o que acontece? Nem sempre o Excel, talvez mais antigo, ele não vai reconhecer isso daqui como um valor numérico, tá? E aí pode dar um erro aqui de valor. Não sei se no caso do seu deu erro de valor. Se isso acontecer... Vamos ver de novo aqui. É igual a texto, né? Texto, selecionei a matrícula e coloquei entre aspas duplas 10 zeros. Isso é a máscara que você falou que é. A máscara do texto é essa aqui. Vê se a sua vai ficar igual a minha ou se vai dar erro de valor. Não, desceu sim. Né? Se acontecesse de dar um erro de valor, o que a gente faria aqui? Né? Vou deixar, é até bom porque está gravado e aí vai ficar registrado, porque se acontecer você tem as duas formas, né?
A gente teria o seguinte, eu poderia Aham. usar uma função igual se eu percebi que o maior número que eu tenho na matrícula são 10 caracteres, não é isso? Então eu Uhum. vou colocar o seguinte, ó, que se a célula, né, se aqui, ó, se o num.caractere desta célula, então quer dizer, se o número de caracteres dessa célula for menor do que 10, o que eu quero que faça? Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele junte para mim zeros à esquerda, não é isso? Essa fórmula C é difícil, hein? É. Como é que eu faço então para ele reconhecer, por exemplo, quando tiver 10, quando tiver 9, quando tiver. O 10 vai vir igual porque vai ser o falso ali no final ali, né? Mas se tiver 9, se tiver 8, se tiver 7 ou menos, como é que eu faria isso? A gente tem que pensar que o Excel sempre vai ter algum recurso, tá vendo? Mas o mais simples ali nosso é a função texto. Nem sempre o se é a melhor opção. Você viu que o se ele pode ser uma boa alternativa em alguns casos, mas nem sempre ele é a melhor opção. Porque senão eu teria que Uhum. colocar, se for igual a 9, eu vou acrescentar, eu teria que fazer assim, ó, se for igual a 9, eu teria que colocar um zero, olha só que coisa. Só que eu teria que colocar um zero entre aspas duplas, assim. E comercial, porque é para concatenar, e eu ia concatenar com isso. O e-comercial Isso. concatena? Então eu faria isso daqui, ó. Se o número de caracteres for igual a 9, eu vou concatenar um zero entre aspas com a célula. Aí eu teria que fazer Você teria que fazer isso se até a, um para colocar mais 9 exatamente, zeros. entendeu? Então o melhor recurso que Uhum. tem é o texto, beleza? Isso aí são pontos que a gente tem que ter de atenção aí, tá? Então eu criei aqui uma matrícula ajustada agora, beleza? Então eu tenho um padrão dentro desse daqui. Só que aqui eu tenho um detalhe. Na minha planilha de cadastro, eu também não tenho esse padrão ainda, tá vendo? Então eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Ó. Eu vou inserir uma coluna aqui e vou. Só que tem que transformar em texto, né? Só que só de eu utilizar. Ó, vou colocar assim, ó, ID. Aqui eu vou colocar ID ajustado. Ou então eu vou colocar matrícula ajustada para ficar igual, tá? Que eu já sei que vai ser referente àquele lá. Aí eu vou colocar igual a texto. A mesma coisa, eu vou usar a mesma função, texto do B2, e eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, fechei aspas duplas, fechei parênteses. Então agora a minha matrícula aqui, Tem como fazer com palavras? palavras que você diz o que você diz? É, Você quer um número, texto, não tem você como, né? quer um texto que tenha, por exemplo, um B no início, é isso que você está falando? Tem, olha É. lá, se eu fizer isso daqui, olha lá, ele pode dar errado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr um zero, né? Eu ponho um B Uhum. entre aspas duplas, E comercial e mais aquele número. Olha lá, ficou tudo com B, tá vendo? Então eu Olha, peraí. concatenei. Isso é importante, porque isso aí pode. O que eu fiz aqui? Isso aí pode Eu padronizar. concatenei uma informação com uma outra informação. O texto é a transformação dessa célula em um número textual. E aqui no início eu só concatenei, tá vendo? Eu concatenei o que eu queria juntar. Aí se eu não quero um B, por exemplo, eu tirei, ficou igual. Isso é a mesma coisa de eu fazer o seguinte, Rafael. Se eu fizesse o seguinte, ó, se eu viesse nessa célula aqui, por exemplo, colocasse assim, igual R, I, isso daqui, tá vendo que ele vem com R na frente? Só que em vez de eu fazer isso Aham. separado em duas colunas, eu fiz tudo numa célula só, entendeu? É igual a R o quê? Eu ponho R, entre aspas R duplas, entre aspas. E. Imagina você que eu quisesse que a matrícula, por exemplo, tivesse o sexo e a matrícula, por exemplo, sei lá por quê, né? Mas se eu quisesse juntar as duas informações, eu colocaria igual, pego a informação que está no sexo, que é o F aqui no caso, e comercial, Aham. a matrícula nova. Na hora que eu coloco aqui, ó, ela vai dar um F. Se fosse um M ali, ó lá, ele ficaria M, entendeu?
Então ele vai ler Ah, de acordo com o que você quiser. O concatenar, ou então eu poderia colocar a função concat, que é a função concatenar, esse dado com esse dado, que daria o mesmo resultado. Tá? mas o O E, I é um o E atalho. comercial, na verdade, é um recurso, né? Não é nem um atalho, é um recurso que a gente tem dentro do Excel. Que isso, Mas é o mesmo, né? exatamente, ele Recurso. faz o mesmo papel. Porque é mais fácil você usar um E comercial do que você usar concat, né, e digitar. Imagina se você tiver que juntar um monte de células. Você vai utilizando um E comercial entre elas. É como se você estivesse dizendo o seguinte, ó, eu quero essa célula E, essa célula E, essa célula E, essa célula, até o final. Eu quero ter um espaço entre elas. Eu colocaria essa célula e entre aspas duplas, eu citaria o espaço. Vamos supor, igual o sexo e aspas duplas, espaço, aspas duplas. Eu estou dizendo o quê? E espaço. E depois do espaço, eu quero isso. E depois disso, eu quero que traga isso. Tá vendo? Então ele vai ter um espaço aqui Entendi. e aqui ele não tem espaço. Ok? Isso aí é Ó, bastante legal. interessante. Então agora eu tenho a matrícula ajustada aqui. Isso aí faz com que lá na frente eu possa fazer PROC V, por exemplo. Isso é uma É máscara que você está isso daí. fazendo. Porque olha só, agora eu tenho a mesma informação aqui e aqui. Se eu buscar essa matrícula aqui, ó, 90438, vamos olhar aqui para ver se tem aqui, ó, 90438. Olha lá, ele tem aqui, tá vendo? Com o mesmo formato que tá lá. E isso aí serve para bases que são não padrões, né? Para padronizar a Exatamente. base. Por quê? Porque quando eu for fazer o PROC-V, se eu fizer um PROC-V baseado nessa coluna, vai dar erro. Tá, vai dar Se errado. eu fizer baseado nessa coluna, aí eu vou ter como Vai trazer, dar certo. tá? Então, como é que Entendi. eu faço aqui? Aí tem um detalhe. Propositalmente, Hum, eu coloquei a coluna ao final, você viu? Se a gente fosse fazer um vi. PROC-V, o PROC-V, ele só busca se, se essa coluna estivesse aqui, não é verdade? Não, não O entendi. PROC-V, ele busca sempre da esquerda para a direita. Ele só busca Sim, informações que estiverem à direita daquele dado que eu estou buscando. Então, se eu estou buscando o sim, nome pelo nome, ele vai buscar todas as informações que tem depois do nome. Se eu estiver buscando por sim, essa coluna ID, eu não consigo com o PROC-V trazer um nome, por exemplo. Eu não consigo. Por quê? Porque sim. o nome está à esquerda. Tá? Como é que eu faço então o que eles chamam de PROC-V invertido, né? Aí eu utilizo duas funções. Eu utilizo a primeira função, é o índice. A função índice, ela traz exatamente um dado baseado numa base de dados, numa matriz de dados. Então, por exemplo, se eu tenho essa coluna A toda selecionada, onde tem os nomes, e eu quero dizer, por exemplo, qual que é no índice, qual que é o dado que está na coluna, na linha 16. Na linha 16 eu tenho a Beatriz Guimarães aqui, tá vendo? Então, Uhum. dentro dessa base de dados, eu vou olhar para cada linha individualmente. O índice faz exatamente isso. Só que ele pode fazer tanto na questão de linhas quanto na questão de colunas, tá? O índice ele tem esse poder. E ele pode trazer tanto o que está antes quanto o que está depois. Então, por isso que nesse caso aqui, a gente vai usar uma função índice com corresp para trazer o nome e outras informações. Como é que a gente faz? Aqui, ó, eu não preciso mais do num.charact, selecionei e apaguei, né? E aí, ao invés de eu buscar por essa matrícula, eu vou buscar por essa matrícula aqui, correto? Porque é a que eu ajustei aqui, que tem. Eu posso apagar aquela então, né, num Na ponto caractere. verdade, o num.charact você pode apagar, porque nós vamos digitar o nome do beneficiário justamente aí, né? Não faz sentido eu ter uma coluna aí só para contar a quantidade de caracteres, sendo que isso era só para validar a minha base de dados, tá? A gente usou essa função só para conferir, ok? Aí, o que eu vou fazer Uhum. aqui, ó? A função índice.corresp, ela vai fazer o seguinte, ó.
antes do índice, eu vou fazer o corresp para você entender a sintaxe, tá? Eu vou começar do final para o início para ficar mais simples. A função corresp, o que ela faz? Aqui está dizendo, ó, ela está dando para ler aí, ó, ela retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. O que ele está dizendo, essa coisa toda aí? Que ele vai trazer para mim uma posição, quer dizer, ele vai trazer para mim ou um número de linha ou um número de coluna. Ele vai trazer para mim um número. Qual que é a posição? Ele está na posição 1, na posição 2, na posição 10, na posição 1000. Ele vai trazer sempre um número. Então o corresp, o resultado dessa função é sempre um número, tá? Isso é um ponto importante. Eu preenchi aqui então corresp, e aí a primeira coisa que ele me pede é qual que é o valor procurado. Muito parecido com o PROC-V, inclusive, né? Qual que é o valor procurado? O valor procurado é essa matriz aqui, certo? Ponto e vírgula. Onde é que essa matriz eu quero buscar este dado que é essa matrícula? É lá no cadastro. Ela tá Na tabela de cadastro, eu vou selecionar só a coluna onde eu tenho as matrizes, tá vendo aqui, ó, onde eu tenho as matrículas. Selecionei esta coluna. Então o que eu estou dizendo para o Excel? Olha, Excel, faz o seguinte, qual é a linha correspondente nesta coluna G ao dado que está aqui na célula N2? É isso que eu estou perguntando para ele. Mas aí eu posso selecionar a coluna ou tem que selecionar somente o intervalo? Você pode selecionar o intervalo ou a coluna. Por que eu sempre sugiro você selecionar a coluna inteira? Porque se for... Porque pode inserir mais dados. Então você fica com um intervalo dinâmico, né? É diferente de você selecionar um intervalo. Se você inserir dados abaixo, ele não vai estar vendo. Ele vai ser invisível para a fórmula. Então não é legal, tá? O único cuidado que você tem que ter é não ficar inserindo coisas que não tem a ver abaixo, né? Porque isso pode trazer um erro também na sua fórmula, porque talvez você coloque um dado lá embaixo que possa concorrer com aquilo que você está buscando, tá? Só esse cuidado que você tem que ter. E aí o último critério da função corresp é o tipo de correspondência. Ponto e vírgula, né? Vai me trazer. Eu tenho menor do que, eu tenho correspondência exata e tenho maior do que. Nesse caso, eu quero trazer exatamente qual a linha que está a matrícula 000090438. Eu quero trazer exatamente qual que é a linha onde ela está. Então eu vou colocar o número 0, que é o que está aqui, correspondência exata, tá vendo? Esse aí é diferente, né, do outro, né? Aqui eu quero trazer exato. Eu não quero trazer nem menor, nem maior, tá vendo? Eu quero trazer exato. Então eu fecho o parênteses e dou Enter. Olha só, ele trouxe um número aqui para mim, aqui, 485. O que quer dizer esse 485? Vamos lá na base de cadastro e vamos selecionar aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, é 90438, não é isso o número? 90438. Se você filtrar aqui, ó, e você olhar qual que é o número da linha 94, da matrícula 90438, é a linha 485. Tá vendo? Então ele olhou para essa coluna e falou para mim, olha, a linha onde está essa matrícula é a linha 485. Tá? Volta lá, você foi aonde? Aqui, ó. Então... Não, sim, mas aí na outra tabela, como é que você achou? Eu só apliquei um filtro aqui, ó. Vou limpar aqui, ó. Eu filtrei aqui a matrícula e coloquei 90438, que é o número da matrícula que a gente estava buscando. E é exatamente a linha 485. Então, dentro da coluna G, ele trouxe para mim. Beleza, agora eu não quero trazer o número da linha, eu quero trazer qual que é o nome, que é o Venceslau, não é isso? É para isso que eu utilizo a função índice, tá? Eu vou fazer ela do lado e depois eu vou juntar as duas para você entender, tá bom? Então aqui, eu vou colocar aqui igual índice, certo?
Aí o primeiro critério que a função índice me dá é qual que é a matriz. Quer dizer, aonde que está a minha base de dados? Minha base de dados está na planilha cadastro, beneficiários e na coluna nome. Não é isso? Eu quero trazer o nome, certo? Ah, esse índice aí tem acento, Tá. né? Se você digitar sem o acento, ele também funciona. Só tem um pequeno critério. Não vai aparecer para você quais são as sintaxe. Entendeu? Toda vez que você utilizar uma função que tem acento, ela funciona. Mas só que não aparece para você o caminho, tá? É só esse cuidado que você tem que ter. Uhum. Então, o primeiro critério é qual que é a matriz? A matriz é a minha coluna de nomes, porque é isso que eu quero trazer, não é? No nosso exemplo ali, é o nome. Então, eu venho aqui, selecionei a coluna de nomes. Ponto e vírgula. Qual a linha que eu quero? Peraí, só um minutinho, porque tava filtrada. Tá. Eu tenho que tirar o filtro, Não, porque senão não vai não, bater a mas se você forma. colocar, não dá erro, não. Engraçado que eu fui apertar o filtro aqui pra tirar o filtro, deu. É, Eu não tirei o entendi. filtro, Eu só entendeu? selecionei a coluna A, tá vendo? Eu selecionei a coluna A da cadastro, aparece até aqui em cima pra mim. Cadastro, beneficiários, coluna A. E aí eu dei ponto e vírgula. O critério que está me pedindo é o quê? Número da linha. Lembra que o Corresp já me deu essa resposta aqui, ó? O número da linha não é 485 nesse caso? Eu vou selecionar esse 485 aqui e vou dar Enter. Ele trouxe para mim o nome do beneficiário. Peraí. Então, recapitulando aqui o que a gente falou. A função Corresp, ela vai trazer para mim qual que é o endereço, né? Qual que é a linha ou a coluna. Nesse caso aqui a gente está procurando em linhas. Então, qual que é a linha correspondente? E a função índice, ela me traz o resultado que está naquela referência. Então, por exemplo, na linha 485 da coluna A do cadastro de beneficiários, eu tenho o nome Venceslau Nunes. Na hora que a gente aplicou o filtro, isso apareceu claramente, não foi isso? Tá dando para entender aí? Acho que travou, Rafael. Eu vou dar uma pausa aqui. Então, nesse caso aqui, o que a gente fez? O Corresp, ele faz o seguinte, ele me traz em qual linha, em qual local está aquela informação. Então, ele me traz o número da referência. Enquanto que a função índice, ela me traz qual é o dado, qual que é a informação que está naquela referência especificamente. Então, Só pra você saber, o seu vídeo não tá aparecendo, tá? não está aparecendo para você? Agora apareceu. Tá. Então, no caso do índice, ele vai buscar. O que ele está dizendo aqui? Ó? Lá na coluna A da planilha beneficiários, no arquivo cadastros, o que está escrito na linha que é 485? Entendeu? Então ele está dizendo isso. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o que está na coluna, na célula O2, que é a fórmula do Corresp, nós vamos selecionar ela e vamos copiar isso daqui, ó, antes do igual. Eu copiei, tá? Sem o igual, sem selecionar o igual, copiei, dei ESC. Vou vir aqui aonde está, né? A gente está na coluna de idade, mas a gente vai corrigir depois. E aqui, ó, eu vou substituir o que está como célula O2 pelo que eu acabei de copiar. Então, eu vou colar, Ctrl V, colei. Tá vendo? Eu colei aqui a função Corresp. O resultado continua sendo o Venceslau, né? Porque, na verdade, eu só trouxe para cá o que estava resultando em 485, beleza? Eu vou pegar, então, e arrastar para cá assim, ó, e dou um OK para substituir. Só pra te passar de novo, não tá aparecendo o seu vídeo, tá? Não sei se vai apertar na sua Não, na gravação. gravação tá aparecendo tudo, tá ok? Aí eu arrastei para o Venceslau Nunes para um nome do beneficiário e dou um clique duplo na alça de preenchimento e ele vai preencher todos os nomes para baixo, tá? Você pode repetir Vou isso aí que você repetir fez? porque, olha só, a gente tem que fazer a mesma coisa para idade, Em tudo. faixa, sexo,
a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Só que aqui nós já vamos fazer tudo junto, tá? Então nós vamos fazer o quê? Primeiro, a idade, nós vamos colocar igual índice. Onde é que estão as idades do beneficiário? Lá na planilha cadastro, eu tenho aqui na coluna F de faca, tá vendo? Selecionei a coluna F, ponto e vírgula. Em qual linha que eu vou buscar, né, aquela idade? Não é referente à matrícula daquele beneficiário? Então eu vou colocar Corresp, né? Corresp o quê? Voltei aqui na minha planilha de faturamento, correspondente ao número dessa matrícula. Peraí que eu não. O que você travou aí? Eu não entendi. Vou Ah, não, voltar, entendi. ó, Você não vou travou, não, já voltar tava. igual índice. É porque eu não Eu só enxerguei, você acredita? selecionei a matrícula, aqui ó, a coluna de idade, porque a matriz que eu quero trazer os resultados é a coluna de idade, certo? Eu quero trazer a idade. Então, ponto e vírgula, vai me pedir o número da linha. O número da linha, eu tenho que utilizar a função corresp. Então, ó, eu vou continuar digitando corresp, né? E aí, qual que é o valor que eu quero procurar lá naquela tabela? Né? Qual que é a linha correspondente lá naquela tabela? É a linha da matrícula, não é isso? Então, eu vou pegar, selecionei a matrícula N2, ponto e vírgula, voltei Eu não tô entendendo. no Peraí. cadastro. Essa forma. Você pode voltar no começo, por favor? Qual que é a sua dúvida? Me explica só para eu... Vamos lá. Vamos fazer o do Venceslau de Tá, novo? olha só. Vai. Recapitulando aqui, tá? Eu vou dar uma pausa na gravação, porque aí fica só para você, porque o pessoal já está gravado, tá bom? Então a função índice, ela faz exatamente esse papel de retornar qual que é o valor que eu quero. Então, por exemplo, eu quero o nome, o índice vai trazer para mim o nome. Eu quero a faixa etária, o índice vai trazer a faixa etária. Eu quero a faixa salarial, às vezes né, eu estou buscando salário, o índice vai trazer para mim. É exatamente, o índice, ele faz exatamente o mesmo papel do PROC-V, tá? PROC, escrever assim é horrível, né, com o mouse, ó, PROC-V. Não fala Ficou não. bonito não, mas ficou claro, né? Então ele vai fazer o É. papel do PROC-V, só que ele faz tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo. Ele faz em qualquer direção, Ah, tá, tá? entendi. Ele não vai ter limitações, né? E aí, em contrapartida, a gente tem a função corresp, que faz o quê? O corresp me vai trazer o número da linha ou o número da coluna. Então eu estou buscando, né? Eu estou fazendo um PROC-V ou um índice. Opa, aí ficou bom não. Ou um índice, né, de alguma coisa, eu preciso saber em qual referência. O PROC-V não me pede a coluna? O PROC-V não me pede lá qual que é o número da coluna que eu quero? É a coluna 1, 2, 3 e tal? Sim, O índice sim. também me pede qual que é a linha ou qual que é a coluna. Vai depender de como que eu estou fazendo ele, tá? Se eu tiver uma base de dados com Uhum. várias colunas, eu tenho que informar qual a coluna. Se eu tenho uma base de dados com várias linhas, eu tenho que informar qual a linha. É para isso que serve o Corresp, tá? Então a gente começa pelo Corresp. Vamos lá. Eu peguei então um nome qualquer que estava aqui, né, que foi a Audrey no caso, e colei aqui e fiz Uhum. igual, só para poder ficar tudo num lugar só, para ficar mais fácil de entender, né? Mas a gente vai fazer a mesma coisa Uhum. na tabela de faturamento. Eu venho aqui então, ó, e coloco igual Corresp, ó, a primeira coisa que eu faço, Corresp o quê, né? Qual que é o dado que eu quero trazer a linha correspondente a ele? É o nome que está aqui na célula M2, que nesse caso é a Audrey Lopes. Então eu selecionei ele. E aí o segundo critério que ele me pede é qual que é a matriz que estão os nomes. A matriz está aqui, ó, na coluna A, que é o que já está selecionado. Seleciona a coluna A. E aí o último critério que ele pede é o tipo de correspondência. Igual o PROC-V, o 0 é exato, aqui também o 0 é exato, tá? Então, assim, é fácil de você Uhum. guardar. Guardei, ele traz para mim, então, o número 10, que é o número da linha que a Audrey tá. Se eu pegasse, por exemplo,
Ana Cláudia Henriques. Ó, vou copiar ela e colar aqui, ó. Olha lá, você viu que mudou para número 5? Por quê? Porque a linha da Ana Cláudia é a linha número 5. Beleza? Então, Sim. aí, no exemplo aqui, ó, eu quero, por exemplo, trazer qual a faixa etária dessa pessoa que está aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou utilizar a função índice. A função índice vai fazer o seguinte, ó, igual a índice, né? Índice aonde? Em qual matriz, né? Onde que eu quero buscar esse dado? Eu quero trazer a faixa etária, não é isso? Então eu venho aqui na base de dados e vou selecionar a coluna faixa etária. Só isso. E dou ponto e vírgula. E aí ele me pede em qual linha dentro dessa base que eu quero trazer o resultado. Eu quero trazer na linha que está aqui o Corresp, tá vendo que eu colei aqui em cima? Peraí, vamos lá. Aí eu Aí tô eu aqui. selecionei aqui a célula N2, que é onde está o Corresp. Eu não quero a faixa etária da Ana Cláudia Henriques, por exemplo. Você pegou, foi a coluna da faixa etária. Isso, aqui, ó, no índice, o único detalhe é, você vai selecionar primeiro qual que é a coluna que você quer o resultado. Só isso. Depois, você vai dizer em qual linha esse resultado pode ser encontrado. É o resultado do Corresp. E vamos dar Enter. Ele traz para mim 45 a 49 anos. Se você olhar, trazer para cá. A Ana Cláudia Henriques, que está na linha 5, olha lá, ó, a faixa etária dela é de 45 a 49 anos. Se eu pegar qualquer outro nome, Anabela Campos, por exemplo, eu copiei ela aqui, vou colar no lugar da Ana Cláudia, ó, Ctrl V, ele trouxe para mim o número 7, que é a linha correspondente, e a faixa etária dela é 34, que está aqui, ó, de 30 a 34. Tá? Então... Só para eu pegar Sim. aí, índice, aí eu peguei A a coluna onde você quer trazer o resultado. É coluna. a coluna do resultado. Você quer trazer a faixa? Então você vai selecionar a coluna de faixa. Vamos supor que eu quisesse data de nascimento. Tá? Nascimento. No índice aqui, eu iria selecionar a coluna da data de nascimento. Se eu quisesse aqui o sexo. E aí depois eu pego a coluna da faixa, né? Não, aí é o seguinte, ó. Igual, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu peguei a coluna da faixa porque eu quero trazer o resultado do índice. A coluna que você seleciona primeiro no índice é a coluna que você quer trazer o resultado. Tá? No PROC-V, a gente geralmente vai fazer o quê? Eu vou dizer qual é o resultado que eu quero e onde que ele está, não é isso? No PROC-V. Então a gente tem que desconstruir a ideia do PROC-V um pouco para a gente entender que o índice com o Corresp é até mais simples do que o PROC-V. Né? Porque o que o índice... O meu tá dando um erro de valor. Você está falando erro de valor aonde? Na faixa. No índice. Provavelmente você lançou algum dado aqui, ó. Erro de valor está dizendo o seguinte, que o valor que você está trazendo, ele não existe, não é correspondente. Se a sua função, ó, eu utilizei aqui o Corresp, certo? Ele me trouxe o número da linha. Se eu venho aqui e faço o índice, ó, eu só seleciono, o que eu selecionei nesse índice? Tá dando para você enxergar aí, Rafael? Isso aqui, ó. A questão é a seguinte, tem como você clicar. Deixa eu ver aqui, porque às vezes eu tô me pegando ao exemplo. Peraí, eu tô no exemplo da Audrey Mas ainda. assim, se eu pegar a Audrey, vamos pegar a Audrey então, sua lá, Audrey. Vou colar só valores aqui, ó. Pronto, Audrey. Tá vendo aqui a Audrey, ó? Audrey, Pegou, não, agora pegou. Agora a tá certo. Audrey, que foi o nosso primeiro exemplo, né? Que eu pus até de amarelinho, ó. Se eu pegar a Audrey, a linha da Audrey é a linha número 10. Tá? O papel do Corresp aqui é só dizer qual a linha nesse caso aqui. Tá? Ele só vai me dizer qual que é a linha. Entendi. O papel do índice é trazer o que eu quero trazer daquela linha. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, igual índice, o que eu quero trazer? Não é a data de nascimento? Então eu venho aqui e seleciono a coluna de nascimento, ponto e vírgula,
em qual linha? Na linha 10 aqui da Audrey, tá vendo? Dei Enter lá, ó. Aí ele traz esse número por causa do formato. Se eu colocar data lá, ele vai trazer exatamente a data de nascimento da Audrey, tá vendo? Se, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui 1950, um número qualquer lá. Você tá vendo que exatamente o número que eu coloquei, ele volta para cá? E aqui a mesma coisa, é o sexo. Igual, índice. A coluna de sexo é o que eu quero. Ponto e vírgula. Em qual linha? Tá vendo que o critério aqui que tá pedindo é qual linha? Em qual linha? Na linha que está aqui no Corresp. Dei Enter. A linha vai ser no A primeiro, agora que linha eu é entendi. o meu Corresp. A lógica aqui que eu quero que você entenda é a linha. O índice vem com o RESP. Exatamente. O Corresp, aí o que eu vou fazer aqui, ó? Para eu não ter que ficar colocando duas, fazer uma fórmula separada da outra, eu faço o seguinte, ó. Eu vou pegar a faixa etária aqui, ó. Quando eu clico aqui, você está vendo que o N2 está selecionado? Então, quer dizer, o valor que está no N2, ele está sendo o valor da linha, não é isso? O que eu vou fazer então? Eu vou lá na célula N2, copio tudo que tiver aqui dentro da N2, com exceção do igual, porque o igual eu não vou copiar, tá? Com exceção do igual, eu copio tudo, dou Ctrl C, vou lá na minha fórmula que tem o N2 como referência aqui, ó. Eu vou apagar vou apagar o N2 e vou colar aquilo que eu copiei. O que eu copiei não é exatamente o que está na N2? Então, olha só, se eu olhar para a função, ó, é igual a índice, o índice de quê? Ó? Olha, vamos ler a fórmula para você entender a fórmula. Índice na coluna E, a coluna E não é faixa etária? Então, na coluna E de faixa etária, eu quero que você olhe para esse índice e me traga o valor correspondente, olha só, correspondente, para isso é o Corresp, a este nome que está aqui. Como eu selecionei um nome, os nomes estão em qual coluna? Na coluna A, não é isso? Então, correspondente a este nome na coluna A, exatamente naquela linha, eu quero que você traga para mim qual é a faixa etária, que é a minha informação inicial aqui, tá vendo? Por isso que eu falei que eu ia começar de trás para frente, por quê? Porque o índice com o Corresp, ele faz uma leitura meio que de trás para frente, né? Ó, na coluna E, na coluna de faixa etária, qual é a linha correspondente a Audrey, que é o nome que está aqui? É a coluna, é a linha 10, que é 59 anos ou mais. Se eu der Enter lá, ele traz exatamente isso. Se eu trouxer a Ana Célia Henriques, que é o primeiro nome, ó, copiei aqui e colei no lugar da Audrey, ele traz para mim a linha correspondente a 2, não é isso? Ó? 1, 2. E aí a faixa etária dela é de 50 a 54 anos. Tá? Então, assim, o índice com o Corresp, aqui a gente fez daqui para cá. Mas eu poderia ter feito, por exemplo, ó, ao contrário. Pegar aqui, por exemplo, a matrícula. Aí vamos pegar a matrícula ajustada, né? Eu vou copiar qualquer matrícula aqui. Eu vou pegar a matrícula, por exemplo, essa matrícula aqui, ó. Ctrl C. E vou colar a matrícula aqui embaixo, aqui, tá? Só pra gente ter... Opa! Eu tenho que colar valor. Colar valor. Pronto. Colei como valor aqui embaixo essa matrícula, certo? Tá dando para me ouvir, Rafael? Porque ficou mudo. Vou parar a gravação. Pode gravar aqui. À vontade. Aí a única diferença aqui, Rafael, que eu vou mostrar é porque aqui a gente pegou um nome e com o nome a gente poderia fazer um PROC-V, não poderia? Pode, mas da esquerda para a direita. Só que aí eu quero fazer agora com a matrícula, que é exatamente o que a gente está fazendo lá, né? Então eu vou querer... Você só copiou a matrícula aí? O que você fez aí? Essa daqui, ó, e colei como valor aqui, tá? Eu peguei Você copiou a primeira matrícula ali e colei como valor aqui nessa célula aqui, ó. Vou colocar ela azulzinha para você ver aqui, ó. Essa que eu colei aqui, ela é uma das matrículas como valor.
Aí, vamos fazer aqui o Corresp, vamos fazer por parte, ó, Corresp, e embaixo nós vamos fazer o índice, tá? Essa planilha vai ficar salva para vocês, Uhum. então vai ter o exemplo. Então vamos lá, igual, Corresp, o valor procurado é a matrícula, certo? Ponto e Sim, vírgula, onde é que eu tenho as matrículas? Na coluna G de gato. a coluna G. Ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata. Eu dou 0 e pronto. Então quer dizer, essa matrícula especificamente, ela está na linha 2, ok? Se eu pegasse a matrícula da Audrey, tá vendo? Vamos pegar a matrícula da Audrey aqui, que é o nosso exemplo, ó. Ctrl C, e vou colar valor aqui, ó. Colei valor. Tá vendo que ele trouxe exatamente o número 10? Igual aqui a gente tem o Uhum. número 10 da Audrey, ó. Olha lá, você pode ver que a Audrey aqui em cima é 10. Tem que colar como valores, né? Porque se colar Não, se colar como normal, vai dar é zero porque zero aqui tem zero uma zero zero. fórmula, tá vendo? É porque aqui tem uma fórmula que a gente colocou aquela hora. Por isso que está dando 000. Aham. Aí, eu quero fazer um índice dessa matrícula e quero trazer um nome, tá? Eu quero trazer um nome aqui. Eu quero que aqui nesse lugar apareça Audrey, que é o nome dessa matrícula, certo? Aqui a matrícula da Audrey é essa aqui, ó. Então vamos lá. Sim. Igual índice. O que que eu quero trazer? A matriz está me dizendo isso. O que que eu quero trazer? Eu quero trazer o nome. Então, eu selecionei a coluna nome, que está à esquerda da matrícula, tá vendo? Ó? O PROC-V aí não conseguiria fazer isso. Então, ponto e vírgula. Sim. Qual é a linha que eu quero encontrar esse nome? É essa linha do Corresp aqui, ó. Só que ao invés da Entendi. gente selecionar aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos digitar aqui, ó, Corresp, tá? Pra gente poder já aprender a fazer as duas coisas junto. O Corresp, primeira coisa que ele me pede é o valor procurado, que é a matrícula, tá vendo? Então aqui que entra a matrícula. Ponto e vírgula. Onde é que estão as matrículas? A matriz procurada do Corresp é a coluna G. Ponto e vírgula, a correspondência exata é 0. E então eu fecho o parênteses do Corresp e fecho o parênteses do índice. Eu tenho 2 parênteses no final, é só olhar pela corzinha que você vai identificar que ele fechou. Dei Enter, Sim. ele trouxe Audrey Lopes, exatamente o nome que está ali. Se eu pegar essa, por exemplo, aqui, ó, Bárbara Lobato, a matrícula dela é essa daqui. Eu vou copiar e colar valores aqui. Aqui apareceu. Você pode só colocar na fórmula para eu ver se eu fiz a minha Tá, vou certa? colocar de volta. Mas você viu aqui que ele mudou, né? Lá, na hora que eu colei valores. Eu vi. Não, mas é só para ver se eu copiei minha fórmula Então certa para vamos ver lá, se tá ó. certinho. Índice, a coluna que eu quero trazer Aham. de resultado. No caso aqui é o nome, então é a coluna A. Aham. Correspondente, né? O Corresp a esta célula, que é a M9, que é a matrícula, na coluna de matrículas, coluna G, tá? E eu quero uma correspondência exata. Fechei o parênteses dos dois e dei Enter. Tá vendo que a fórmula é bem simples, se for olhar bem? Entendi. Se for olhar bem, É, ela não é tão eu, é a complexa. mesma coisa do que a outra. Exatamente. Só que aqui a gente põe duas funções trabalhando junto, tá? Isso é uma fórmula, né? Toda vez que você trabalha com mais de uma função, você está utilizando uma fórmula, né? Uma combinação de funções, tá? Nesse caso aqui a gente está combinando o índice e o Corresp. A gente pode combinar o Corresp com várias outras fórmulas, inclusive, tá? Porque Uhum. isso vai depender do que a gente precisa. E o índice aqui, eu ensinei para você o índice buscando o número de linhas. Mas está vendo que ele também tem condição de buscar pela coluna? Tá? Então, assim, Vi. por exemplo, ó, se eu colocasse assim, ó, igual índice, só para você ver, ó, nesse intervalo aqui, ó, que são os cabeçalhos, tá vendo que eu selecionei só os cabeçalhos? Dei ponto e Sim. vírgula. Eu não vou citar número de linha, porque é uma linha só. Dei ponto e vírgula. O número da coluna que eu quero, por exemplo, eu quero que traga a palavra sexo, que é a coluna 3 ali, ó. Então eu vou colocar o número da coluna 3. Fechei parênteses. Ele traz a palavra que está lá, tá vendo? Índice, neste intervalo. Então,
tem horas que você, mesmo que não seja obrigatória a coluna, mas nesse caso aqui, como eu não citei o número da linha, ele se torna. Você deu dois pontos e vírgula, Eu né? dei um ponto e vírgula. Quando você dá um ponto e vírgula e depois outro ponto e vírgula, é como se você estivesse omitindo aquela informação, aquele parâmetro, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? Isso aí. Eu poderia Entendi. colocar um aqui? Poderia colocar um também, mas um e nada. Mas é irrelevante. Exatamente. Então, isso aí só causa sujeira na minha fórmula, tá? Então, eu acho que é importante. Entendi. Para a semana que vem, a gente vai entrar então, a gente vai finalizar aquela base de dados com a função índice corresp. É bom que você pode praticar aí, né? Eu acho que é legal, sabe o que, Rafael? Você pegar essa base de Hum, faturamento e tentar levar tudo que tem daí da base de cadastro para lá, usando o índice com corresp. eu vou fazer isso amanhã. Porque aí você vai ter uma prática. E na semana que vem a gente dá uma recapitulada nisso, só para poder fechar isso, e aí a gente entra na tabela dinâmica para a gente finalizar. Tá bom? E Beleza. aí eu estou à Valeu. disposição de vocês, pelo grupo também, tá? Essa aula Demorou. está gravada, né? Eu vou gravar e vou subir para o YouTube, igual eu disse, e vou compartilhar com vocês, tá bom? Valeu Rafael, demais.